turma! Mais um vídeo, concurso público da Unesp, questões de língua portuguesa. E olha só, nos top 3 de gramática português, lá na sua prova objetiva, colocação pronominal. Você não precisa saber nome de próclise, mesóclise, ênclise. Nunca vi questão de prova de concurso da Unesp em que, por exemplo, dissesse: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a próclise foi inadequadamente. Nada disso, galera. Não cita em questão de prova de concurso público da Unesp. Próclise, mesóclise, ênclise, não precisa saber. Precisa saber a posição do pronome em relação ao verbo. É só isso. Então, a primeira questão fala a construção entre parênteses. Você vê em cada alternativa. Na A, isso aqui. Na B, isso aqui. E assim por diante. De acordo com a norma padrão de colocação dos pronomes. Vamos ver? A, B, C, D e E em sua tela. Então, você já... Galera, se fosse eu olharia. A qual disseminou-se? Errado. Por quê? Pronome relativo que atraiu o pronome se. Isso é próclise. Tá certo aqui. Mas, entre parênteses, eu tenho o pronome relativo qual, que substituiu o pronome relativo que, e esse pronome relativo qual também atrai o pronome se. Então, o correto seria a qual se disseminou. Então, errada esta alternativa. B. Nos tornamos? Não, você verá neste vídeo, galera, turma, galera, colocação pronominal em quase toda a prova de concurso público da Unesp, lá nos conhecimentos gerais, língua portuguesa, primeiras 10 questões de sua prova, haverá uma questão de colocação do pronome. E aí, nos tornamos? Nós podemos iniciar uma oração com um pronome oblíquo? Não. Então, você já sabe, está errado. Aqui está correto. Tornamo-nos. Nós nos tornamos. Aqui, tornamos. O S foi suprimido, retirado, porque eu tenho o nos. Tornamo-nos. Também estaria errado. Tornamos, traço, nos. Não. Tornamo, tá certo, nos. E aqui não pode começar com pronome oblíquo. Olha que legal. A alternativa C, resposta da questão, porque aqui sempre um advérbio. Ele atrai o pronome. Então, o pronome vem antes do verbo soube. Sempre se soube. Estaria errado se estivesse escrito sempre soube, traço C. E olha aqui, soube-se o tempo todo a banca, espertamente. Ela colocou outra expressão no lugar do sempre. Poderia estar entre parênteses. Soube, traço C, sempre. Legal. Soube-se sempre. Soube-se o tempo todo. Assim como aqui poderia estar escrito o tempo todo se soube. Errado estaria. O tempo todo soube, traço C. Entendeu? Sempre advérbio atrai o C vem antes do verbo soube. E aqui correto, porque não iniciou a oração com o pronome oblíquo C, soube, traço C. E o advérbio depois, resposta da questão C de casa. Legal, que tal este belo sonho multissecular? Não se daria. Aqui tá legal, ó. Advérbio de negação não, atrai o C vem antes do verbo dar. Olha o que está entre parênteses. Eu tenho uma expressão adverbial. Quando? Em nenhum momento. Então, em nenhum momento, se daria. Errado colocar depois, porque o se é atraído pela expressão adverbial em nenhum momento. Necessitaria ser aqui uma próclise. O correto seria em nenhum momento se daria. Tá entendendo? Tá legal? Ainda que a complexidade das situações recorrentemente, outro advérbio, o mente, sufixo especial de advérbios. Então, recorrentemente, nos espante. Legal. O nos atraído pelo advérbio,
O nos vem antes do verbo espantar. Olha o que nós vemos entre parênteses. Sempre espante-nos. Parece bonito, né? Legal até de se ouvir, mas está errado. O correto seria sempre nos espante. O sempre é advérbio e atrai o pronome nos. Corretamente deveria estar sempre nos espante. Então aqui existe erro, não pode ser ênclise, que é o pronome depois do verbo. Legal? Estava na prova sim, você viu de fato a alternativa C, resposta da primeira questão do vídeo. Outra em tela, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no domingo da sua prova. Esta questão, uma das 10 de língua portuguesa, você garante o ponto? E é bem comum, a banca, ela gosta de dizer, opa, vocábulos, termos, expressões, vernáculos, palavras em destaque. O que é o destaque em cada alternativa? A palavra está em negrito. Se, me. Beleza. E aí? A, B, C, D ou E? Também, você sabe, geralmente pede a alternativa correta. Mas e se pedisse a alternativa errada? Então tem que ter esse cuidado. A questão fala, assinale a alternativa em que a mudança preserva a norma padrão de colocação pronominal. Havia o texto e no texto essas frases. As frases com o pronome em posição diferente do que você vê na alternativa. Então, o que a banca cobra é saber de você, lendo no texto, uma frase com a correta colocação pronominal e na alternativa A, na B, na C, na D e na E, a frase quase igual ao que estava no texto original, mas pronomes colocados em posições diferentes da posição original lá no texto que você leu. Não precisamos do texto, você vê a de amor, já é a resposta da questão. Por quê? A própria ausência de novidades. Essa ausência transforma-se no meu susto. Essa expressão toda aqui é o sujeito, verbo transformar, legal? Essa expressão, olha que interessante, cuidado com a concordância nominal. A própria ausência de novidades, tudo isso se transforma, tá vendo? Isso transforma-se no meu susto. Não estaria errado, a própria ausência de novidades se transforma no meu susto. Mas não existe fator de próclise. Nada atrai o pronome obrigatoriamente. Ele pode estar antes do verbo transformar ou depois desse verbo transformar. Veja na B, porque se você não teve certeza de a alternativa A de amor ser a resposta da questão, então vá às demais e procure erro para a eliminação. Se muitas vezes falam a linguagem da amizade a um coração triste, sempre decepcionam-me. De novo, galera, olha o advérbio sempre. Ele atrai o me. O correto seria sempre me decepcionam. Então aqui, errado. Ou como Hélio Pellegrino, que confessou-me nunca ter escutado. De novo, galera. Ranking, campeão. Pronome relativo que. Ele atrai esse me, que é um pronome oblíquo. O correto seria que me confessou. Errado, que está em destaque agora na cor vermelha, que confessou traço me, não pode a ênclise. O que é fator atrativo. Obrigatoriamente precisávamos aqui ter a próclise, que me confessou. Me lembro, de novo, você já sabe, não precisa explicar. Pronome oblíquo não começa oração, frase. Seja lá aquilo que você entender. Me lembro de outras cartas? Errado. Correto seria lembro, traço me de outras cartas. Ou então, você diria, eu me lembro de outras cartas. Perfeito. Mas se o sujeito elíptico, oculto, desinencial, lembro, eu lembro, eu me lembro. Legal. Agora, sem o eu, não pode começar com o me. Tudo bem? Ninguém ama-me, ninguém escreve-me. Meu Deus, poético, não é? Parece que tá bonito, soa bem aos ouvidos, mas aqui eu tenho um pronome indefinido. Quem? Ninguém. E o pronome indefinido, fator proclítico. Ninguém me ama,
vírgula. Ninguém me escreve, vírgula. A alternativa mais absurda, a escola, apesar de aparentar ser linda e poética. Legal, você viu então por eliminação que realmente a de amor está correta, porque poderíamos escrever isso transforma-se no meu susto cotidiano. Ou então, isso se transforma no meu susto cotidiano. Você vê como que estava na prova, era a questão 6, realmente a alternativa A. Última do vídeo, legal, a colocação pronominal atende à norma padrão. Norma padrão do quê, galera? De estatística, de aritmética? Não, de língua portuguesa. É uma das 10 questões da sua prova. E depois de 2 questões resolvidas neste vídeo, tenho a certeza de que você aprendeu, pelo menos o Fábio contribuiu com o seu estudo. Não sou professor, sou talvez, quiçá, um facilitador. Escreva nos comentários, interaja comigo. Você acha que facilito os seus estudos? Então, escreva facilitando. Facilitando, isso mesmo, facilitar no gerúndio. Colocação pronominal, posição do pronome em relação ao verbo. Olha que interessante, talvez difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque nessa questão, a banca fala de colocação pronominal, mas ela não destacou termos. Então, você tem que saber, primeira coisa, o que na alternativa A é um pronome. Não é verdade? Seus é pronome, se, outro pronome, mas os seus aqui, galera, adjunto adnominal. Aqui, ele, pronome possessivo, do substantivo ombros. O que importa, quando estudamos colocação pronominal, é a posição do pronome em relação a algum verbo. Aqui existe verbo? Nos seus ombros? Não. Você vai olhar aqui, ó, está certo? Ter ajoelhado-se. Nunca verbo no particípio. Ajoelhado, pisado, ido, voltado. Nunca, depois de particípio, eu tenho pronome. Nunca haverá hífen, tracinho. Plantado-se, cansado-se. Não existe. Isso, regra, galera. Não pode estar errado, não atende à norma padrão. De novo, preciso explicar? Creio que não. Você vê pronome oblíquo começando a oração? Não pode. O correto seria aproximou, traço C dele. Aproximou-se dele, mesmo o homem, e pôs a mão nos seus ombros. O homem longamente se abraçou a si mesmo, depois saiu chorando. Fábio, se abraçou a si mesmo, pode essa expressão, essa construção? Se você ficou na dúvida, legal, uma redação um pouco mais complexa de se explicar. Seria um pronome reflexivo, algo disso. Você não precisa saber disso, galera, de classificações. Não, veja, existe erro. Eu não sei, Fábio, então vá para a alternativa D e E, porque a B de bola e A de amor você eliminou. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não apareceram-lhe as palavras. Olha que bonito! Bonito de se ver e gostoso de se ouvir, mas não apareceram-lhe as palavras. Não, galera! O não, advérbio de negação, ele atrai o pronome oblíquo lhe. Então, o lhe precisa vir antes do verbo aparecer. O correto seria, mas não lhe aparecem as palavras. E mais que isso, vejam só, uma conjunção adversativa. Mas claro que o não mais força de atração, então o lhe precisaria estar antes do verbo aparecer. Errada essa construção. Não aparecem-lhe. Não. O correto seria não lhe aparecem. Sentiu uma coisa no peito depois que encheram-se de lágrimas seus olhos. De novo, o que soa bem, o que parece bonito, não quer dizer que está correto de acordo com a língua portuguesa culta. Porque você, de novo, sabendo do pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais, esse pronome relativo, ele sempre atrai o outro pronome para antes do verbo encher, que se encheram de lágrimas. Errada essa redação, que encheram-se de lágrimas. Não, que se encheram de lágrimas. Legal, era a questão de número 6 de outra prova de 2022. A alternativa C de casa, a resposta da questão. Ainda que você ficasse na dúvida, abraçou-se a si mesmo? É correta essa construção? Aqui você viu uma questão
de prova, galera, de 2024, a primeira questão do vídeo de 2025, então acho que foi bem legal. Bons estudos e até a sua aprovação. Quer mais vídeos sobre português para concurso público da Unesp? Já deixou um like? Escreva nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse aqui. Desejo a você ótima prova e rumo à conquista da vaga. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.